Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podfísio. Mais uma vez aí, obrigado pela audiência de todos vocês, né, por estarem aqui conosco, por participarem, mandarem mensagens e por estarem consumindo aí esse conteúdo que a gente vem produzindo para vocês. Hoje é um tema absolutamente relevante na vida de qualquer fisioterapeuta. E a gente vai falar um pouco sobre carreira, sobre empreendedorismo e nada melhor para isso do que participar dessa conversa, gente que passou por essas etapas, que passou por esses processos. Na verdade, passou nada, né? Passa todos os dias, porque hoje quem mexe com empresa, quem trabalha na área de empreendedorismo, sabe que a gente precisa realmente se repensar todos os dias, matar um leão por dia e realmente pensar em sempre soluções aí para melhorar, manter e desenvolver os nossos negócios. Mas a gente vai falar de tudo isso ligado à área da fisioterapia realmente. Para isso a gente tem uma pessoa de sucesso, uma história muito legal de vida, de carreira, um cara que tem currículo como fisioterapeuta, como professor e como empreendedor. E eu acho que é mais ou menos assim uma trajetória que inspira bastante confiança, inclusive, para poder seguir na área. Everton, obrigado aí por ter aceito o convite e participar aqui com a gente desse episódio. Eu vou deixar assim, Everton, eu quero que você se apresente, que você conte um pouquinho da tua trajetória e da tua história profissional, que você dê uma primeira elucidada em tudo isso, para depois a gente entrar na nossa pauta da nossa conversa. Obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Bruno, o convite. Para mim é uma honra estar com você. Já falei várias vezes sobre isso. Você foi uma das pessoas que abriu os horizontes para mim na fisioterapia. Então, eu tenho muito orgulho em estar sentado conversando com você. Não só agora, como outras vezes. Foi uma porta de entrada para que eu conseguisse despontar de verdade na minha profissão. Então, eu sou muito grato. Eu sou muito grato a você, eu sou muito grato à Ebrafim. Eu sou muito grato a toda a parceria que a gente tem durante todos esses anos e que ela perdure por muito tempo. É isso que eu peço. Bruno, eu sou fisioterapeuta, eu tenho formação em osteopatia, eu sou proprietário e gestor de 4 clínicas, 3 delas aqui em Aracaju e uma em João Pessoa. Isso daí mexe um pouquinho com a cabeça do fisioterapeuta, porque gerir algo dentro do próprio local já é uma tarefa um pouco difícil, e gerir algo à distância, quando você não tem processos bem definidos, pode se tornar algo impossível. Eu me formei em 2009 e em 2009 eu tive o primeiro contato com a Ebrafim. Foi através da Ebrafim que eu conheci a osteopatia. Eu digo que o grande diferencial na minha profissão foi a minha visão positiva de futuro que eu sempre tive. Eu sempre acreditei muito e eu sempre me dediquei muito para tentar, e continuo me dedicando para tentar ser o melhor em tudo que eu faço. Então, durante a minha graduação, eu comecei a buscar cursos de formação onde eu conseguisse me destacar, não para os demais, mas para mim mesmo. Eu queria muito ser bom no que eu fazia. E eu tinha em mente que, assim que eu concluísse a graduação, eu entraria na formação de osteopatia. E foi graças a esse contato com vocês que a minha vida mudou. Ela mudou completamente, porque eu digo sempre que a graduação ela é um alicerce para que a gente comece uma construção, mas as formações que a gente vai obtendo fora da graduação é que vão fazer com que essa construção cresça cada vez mais. E por mais que eu tivesse alguns cursos de terapias manuais, mas a osteopatia ela me fez ter uma visão completamente diferente. Ela me fez entender que um sintoma não é o suficiente, mas conhecer a causa do problema ali para resolver é algo muito mais relevante, e você consegue ser muito mais assertivo. Então foi baseado nos princípios da osteopatia que eu tentei ser sempre o melhor, mas o melhor para os meus pacientes, o melhor para os meus colaboradores, o melhor para a minha família, o melhor para todo mundo, sabe? Eu acho que essa visão positiva, acreditar que é possível, ela faz o grande diferencial para a gente conseguir
obter o resultado esperado. O Everton, e é uma coisa que você está falando aí que eu acho super importante, assim, eu concordo muito, assim, eu vejo às vezes as pessoas, elas logo que elas se formam, elas já falam assim, eu quero abrir o meu negócio, e às vezes eu não sei se a pessoa está preparada profissionalmente para dar esse passo. Eu falo profissionalmente desde parte técnica, conteúdo, conhecimento, para de repente dar o passo de saber assim, realmente eu preciso entender tudo que envolve, tudo que é importante no meu negócio. Então, é, eu também entendo que a questão de se preparar, né, para isso profissionalmente, tecnicamente, um curso que te dê realmente um bom alicerce, né, de conhecimento, eu acho que isso aí faz toda a diferença para essa visão positiva, essa confiança, né, essa segurança de poder seguir, etc. E isso é interessante, mas assim, visão positiva não resolve todos os problemas. Quais as principais dificuldades aí que você teve nesse caminho, que você fala assim, ó, putz, eu lembro aqui da trajetória, eu lembro do passado, você consegue apontar, putz, eu tive esse problema sério que me custou muito para resolver. E quando que você acha que foi a virada de chave, que você falou assim, ó, cara, eu tô confiante, eu vou. O que aconteceu? Tá, Bruno, então eu vou voltar lá no passado realmente. O meu primeiro problema, ele estava dentro da graduação, quando amigos que eu entendia que seriam excelentes profissionais, eles voltaram na faculdade e disseram bem assim, cara, é difícil. É muito difícil ganhar dinheiro como fisioterapeuta. Então eu estou mudando de curso, eu vou fazer outra coisa, porque realmente é muito difícil. E a minha virada de chave começou naquele momento onde eu falei que eu não seria igual aquelas pessoas, que eu faria o diferente. E o porquê que aquelas pessoas elas estavam meio que frustradas? Porque elas não se prepararam para o que vinha logo em seguida. Tem muita gente que, sei lá, é um excelente pizzaiolo, o cara faz a melhor pizza do mundo e resolve abrir uma pizzaria. Mas não é porque você tem a melhor pizza do mundo que a sua pizzaria vai dar certo. Você precisa entender que por trás da pizzaria existem vários processos envolvidos. Não é só porque você oferta o melhor produto que você vai ter bons resultados. E essas pessoas que eram tecnicamente falando excelentes profissionais, elas não se prepararam para o que vinha lá fora. Eu digo que a minha virada de chave ela aconteceu meio que sem querer, Bruno. Como eu sempre quis ser o melhor no que eu fazia, então eu me dediquei muito em cursos, eu me dediquei muito tecnicamente. E eu fiz todos os cursos que você imaginar. Dentre todos esses cursos, eu tive muita segurança para atender os meus pacientes e fazer o diferente. O que era que você fazia de diferente, Everton? Eu retirei tudo de ruim que eu passei por experiências, eu falei, meus pacientes não vão passar por isso. Então eu fui colecionando memórias antigas, onde eu passei por situações que eu estava como paciente e falei, meu paciente não vai passar por isso, eu vou dar o meu melhor para ele em relação a isso, a isso e a isso. Então, dessa forma, eu consegui resultados extraordinários como fisioterapeuta, só que eu entrei numa zona de conforto muito grande, Bruno. Uma zona de conforto onde eu tinha atendimentos das 7 da manhã até as 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, então eu achava que eu não tinha mais o que fazer. Eu entrei no automático. Eu achava que a fisioterapia era só aquilo e mais nada. E dessa forma, eu passei durante muito tempo. E é muito bom a gente conversar sobre isso agora, porque as pessoas que estão assistindo, elas vão entender que a virada de chave pode acontecer a qualquer momento. Porque a minha virada de chave, ela aconteceu há pouquíssimo tempo. Eu passei de 2009 até 2020 com esquema de consultório, tendo paciente manhã, tarde e noite. E eu dizia, o que é que eu posso fazer mais? Porque eu já cobrava um ticket médio acima da média da cidade. E eu falei, o que é que eu posso fazer mais? E por incrível que pareça, Bruno, a gente só consegue virar essa chave quando a gente para pensar. E muitas pessoas, assim como eu vivi isso, estão no automático tão grande que você não consegue parar para pensar. E foi no meio da pandemia, em 2020, que eu obrigatoriamente precisei parar. E quando eu parei, porque todo mundo foi obrigado a parar, eu disse para mim mesmo, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Porque hoje eu ajudo muitas pessoas, mas o conhecimento que eu tenho poderia estar ajudando muito mais.
Isso que eu faço hoje poderia ser replicado por mais profissionais. Mais profissionais que concordem com essa metodologia podem replicar e mais pacientes serem beneficiados. Então, a virada de chave veio nessa pausa, onde eu parei para refletir sobre a minha vida e eu vi que eu podia fazer diferente. E nesse momento, eu recomecei do zero. Então, eu tinha uma sociedade que ia por caminhos diferentes e eu decidi seguir sozinho e implantei o meu modelo de negócio. Quando eu implantei meu modelo de negócio, eu parti pelo âmbito da franquia, eu já era um franqueado. A franquia, para você ver que está dentro da cabeça de cada um, porque eu já era um franqueado desde 2012 até 2020, eu passei 8 anos fazendo a mesma coisa. E nessa parada foi quando eu disse, a franquia me dá um suporte muito bom e eu estou aqui pausado nisso, só nisso, é muito pouco para o que eu posso fazer. E naquele momento eu decidi seguir sozinho e abrir a minha primeira clínica, porque até então eu era um franqueado dentro de um consultório. Acho que o papo aqui ele tem que ser bem aberto, né, expor realmente todas as fraquezas e eu passei por muitas dificuldades. Só que a gente foi aprendendo com cada uma delas. E quando eu abri a minha primeira clínica, eu já mudei completamente esse modelo de negócio. E o mais impressionante, falando de faturamento, no segundo mês eu dobrei meu faturamento. Eu dobrei meu faturamento de 8 anos, sabe? E quando a franqueadora entrou em contato comigo para falar bem assim, cara, parabéns, porque você teve um resultado fantástico. E eu falei, eu já entendi como é que funciona, eu vou dobrar mais uma vez. E Bruno, eu dobrei mais uma vez. Então, em 3 meses, esse faturamento ele aumentou absurdamente. E eu entendi que o técnico não servia para ter resultado. Eu precisava de algo muito maior. Foi quando eu comecei a buscar essa ajuda. E essa ajuda ela veio para algo que a graduação não nos fornece, infelizmente. Ela não nos prepara para o empreendedorismo, ou não nos preparava antigamente. Eu não sei como é que está hoje em dia. Mas antigamente não nos preparava para o empreendedorismo. Então eu fui buscando as melhores formações que me permitissem empreender. Gestão é a base de tudo, vendas, marketing. Então eu fui buscando capacitações para que eu pudesse despencar. E num período muito curto, estamos em 2024, foram 4 clínicas, Bruno. De 2020 para 2024 foram 4 clínicas. Por isso que eu falo que a virada de chave pode acontecer a qualquer momento. Se eu não tivesse parado para pensar, eu estaria talvez do mesmo jeitinho de antes, porque eu estava acomodado no valor que eu recebia, eu achava que eu não podia receber nada mais do que aquilo, até porque eu tinha todos os meus horários preenchidos, não tinha mais possibilidades. Só que quando a gente tem conhecimento suficiente, a gente consegue abranger outras etapas na vida. É tanto que tudo que a gente não tem é pelo que a gente não sabe, né? Então, foi o que eu fiz. Eu fui buscando conhecimento para poder me envolver diretamente com o empreendedorismo. Olha que legal, Everton, você fala assim, né? Achei muito engraçado, você fala assim, eu tava com a minha agenda lotada, eu entrava às 7 e saía às 10, e aí você me fala assim, ó, eu estava na minha zona de conforto. Então, vira uma doideira, assim, porque você fala assim, porra, como é que um cara que trabalha 12 horas por dia fala que tá na zona de conforto? E eu entendi exatamente o que você tá querendo dizer, né? A zona de conforto, na verdade, você tava numa baita zona de desconforto, mas você tava naquela sinuca que te fala assim, ó, daqui, da onde eu tô, não tem mais para onde ir, né? Você chegou praticamente dentro daquela realidade, daquela possibilidade, estava no fim da linha mesmo ali, né? Não dava para se mexer aonde você estava. Eu acho interessante também, Everton, em relação a essa história, que assim, por mais que você falou assim, nossa, eu cheguei no momento, demorou para eu enxergar, eu acho que faltou. Foi uma escala que está muito clara, assim, né? Uma escala. Ó, eu me preparei, eu amadureci profissionalmente. Eu montei o meu negócio amadureceu. E eu tenho agenda, eu tenho carteira, tal, tal, tal. Agora, profissionalmente eu me sinto confiante, preparado, meu negócio amadureceu, eu tenho carteira, eu tenho cliente, eu tenho reconhecimento. Pumba! Agora eu sou um empresário, empreendedor e o negócio fez isso aqui, né? O negócio cresceu. Então, assim, por mais que pareça que ele cresceu que nem um paviozinho aceso, na verdade foram quanto tempo de luta,
de sacrifício, de aprendizado, né? Então, assim, não é simples, mas eu entendo exatamente que é um processo que deve ser seguido. Dentro da tua perspectiva, assim, da tua visão, o que você acha que, na tua opinião, quais são os principais erros assim que um fisioterapeuta comete? De repente, para não alcançar, que nem esses caras aí que te falavam que eu não vou conseguir, fisioterapia, não é que eu não vou conseguir, a pessoa falava assim, a culpa não é minha, né? A culpa é da fisioterapia. Fisioterapia não te dá renda, fisioterapia não vai te dar dinheiro e tal. O que você acha que são os principais erros que esses caras que falavam isso cometeram, ou cometem até hoje, né? Porque eu tenho certeza que eles cometem até hoje. E qual que você acha que é o erro mais comum de um fisioterapeuta que está lá no final da carreira e, de repente, construiu algo na sua vida, na sua carreira e perde tudo que construiu porque faltou alguma coisa? Você consegue dar exemplo disso? Ô Bruno, eu acho que o principal erro desse profissional que se lamenta é a falta de autorresponsabilidade. Ele culpa qualquer coisa menos a ele mesmo. Só que nós somos responsáveis pelo caminho que a gente trilha. Então não é porque algo deu errado na minha vida que eu vou culpar o algo que deu errado. Eu tenho que buscar acertar. E eu falo muito que o meu posicionamento durante a minha profissão é que me fez acertar muito. O meu posicionamento ao escolher coisas que qualquer outra pessoa talvez deixasse de lado, porque muita gente se preocupa muito com o financeiro. E quando me formei, eu falei, eu não vou trabalhar pelo financeiro, eu vou realmente ser o melhor no que eu faço. E eu tive oportunidades, Bruno. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar com planos de saúde e é uma rotatividade muito grande, onde você não consegue dar o seu melhor. Só que naquele momento eu dizia, eu vou dar o meu melhor. E colegas de profissão que trabalhavam junto comigo, eles criaram conflitos comigo porque eu estava fazendo algo a mais. Só que eu sempre me posicionei, eu mantive o meu posicionamento o tempo todo, porque eu sabia onde eu queria chegar. E o fato de eu me posicionar fez com que esses conflitos partissem para algo um pouco maior, ao ponto de ter uma espécie de uma reunião com a coordenação para protocolar todos os atendimentos. E naquele momento, Bruno, sem ter uma segunda opção para trabalho, eu falei bem assim, já que vai ser desse jeito, então eu me demito. Porque eu não vou me preparar tanto para fazer o mesmo que as pessoas que não se preparam fazem. Eu não vou dar o meu melhor apenas para quando o presidente vem aqui ser atendido. Eu quero dar o meu melhor para todo mundo. Os meus pacientes são iguais. Então, o meu posicionamento, não só nesse momento, mas em outras etapas da minha carreira, eu acho que foi o papel principal para que eu tivesse retorno. Tanto ao se tornar autoridade, porque eu não desistia quando eu ouvia as historinhas que pessoas que não têm coragem contam para tentar te desestimular. Eu lembro como hoje, quando eu fiz o meu primeiro vídeo falando de fisioterapia, que foi a hora que começou o marketing digital, né? E eu fiz o meu primeiro vídeo falando sobre fisioterapia e os colegas começaram a me sacanear, dizendo que eu queria ser blogueiro. E eu falei, é isso mesmo, eu quero ser blogueiro. Eu não parei, Bruno. Depois de um tempo, todo mundo que me sacaneou fez igual. Eu lembro quando eu queria contribuir com a fisioterapia e eu montei um grupo de estudos que era uma forma beneficente, onde eu não ganhava dinheiro, era uma forma de eu pegar os melhores alunos de cada faculdade e passar conhecimento para esses alunos, mas era um processo seletivo bem rigoroso. E quando eu fiz isso, colegas formados falavam que eu queria aparecer fazendo isso. Mas eu continuei meu posicionamento e depois de um tempo os mesmos fizeram as mesmas coisas. Então eu acredito que quando você se posiciona, sabendo aonde você quer chegar, o resultado ele vem. E para você conseguir performar, como você mesmo disse anteriormente, é um caminho muito longo. Só que as pessoas elas só enxergam os seus ganhos de hoje em dia. Elas não conseguem enxergar o quanto de posicionamento você teve, o quanto que você deixou de lado algumas situações para você ter resultado. Bruno, eu lembro que quando eu atendia nessa clínica, eu recebi um convite para trabalhar no interior.
ganhando 3 vezes mais. E eu recusei, porque nesse interior eu não conseguiria chegar onde eu queria. Não era pelo dinheiro, eu tinha uma visão de onde eu queria chegar. Então, talvez o erro desses profissionais que desistiram antes do momento, ou que se lamentaram, ou que encontraram dificuldades, foi não assumirem a autorresponsabilidade. E esses profissionais, enquanto eles não assumam, eles vão continuar da mesma forma, independente da profissão. Se eles forem para qualquer outra área, eles vão continuar não sendo bons, porque toda profissão vai ter sua dificuldade. Eu lembro que há pouco tempo estavam comentando comigo, cara, você está cobrando um ticket mais alto do que alguns médicos. Eu falo, cara, não é sobre isso. Não é sobre cobrar. É sobre ofertar. É sobre dar o seu melhor. É sobre ter resultado. Porque tem fisioterapeutas que vão cobrar muito mais do que eu. Tem outros que vão cobrar muito menos. Cada um vai saber o seu valor. Isso daí é muito fácil você ter montado na sua cabeça quando você consegue saber realmente quem você é, sabe, Bruno? Quando você tem isso muito bem definido. Porque tem muita gente que faz só para dizer que faz, tem muita gente que faz para ter algo. E para mim nunca foi pelo fazer nem pelo ter. Foi pelo quem eu sou, pelo que eu posso contribuir. A gente conversou há um tempo atrás, eu falei, Bruno, por mim eu continuo na Ebrafim pelo tempo que eu puder, porque eu sei que eu contribuo com os alunos, eu dou o meu melhor naquele momento. Eu faço isso porque é uma gratidão muito grande por tudo que a Ebrafim me propôs e me ofertou naquele início. Então, para mim é um prazer enorme. Já esses profissionais que estão lá no fim de carreira, sejam eles profissionais que estão bem encaminhados ou profissionais que não tiveram sucesso, talvez o maior erro seja não terem definidos quem eles eram de verdade, sabe, Bruno? Porque não chega, não faz sentido. Eu consegui definir isso em 2020, porque senão eu estaria no automático, vivendo por viver, fazendo por fazer, mas por qual motivo? Não faz sentido. Por qual motivo? A minha vida tá essa daqui. Tá ganhando dinheiro? Tô. Tô aproveitando a vida? Tô. Mas você vive meio que no automático. Você ganha dinheiro, gasta dinheiro e você não sabe mais o que fazer. Hoje eu tenho 4 clínicas, mas eu tenho um plano de expansão que já está tudo formado aí. Eu vou expandir essas clínicas. Porque eu sei que eu vou passar adiante tudo que eu estou fazendo. Serão mais profissionais que estarão ajudando mais pessoas com essa mesma metodologia, sem pensar no fazer, nem pensar no ter, é ouvir o paciente, é dar o melhor para o paciente. Bruno, as secretárias das clínicas, na hora que o paciente liga dizendo bem assim, ó, eu quero marcar uma consulta com o Dr. Everton, a pergunta que ela faz de imediato é, o que foi que houve com você? A gente vai te ajudar. Ela simplesmente poderia dizer, tá, eu tenho um horário tal dia, mas não, o fato de ouvir alguém, o fato de ouvir. Quantos pacientes já deixaram de fazer besteiras só pelo fato de eu ter parado para ouvir? Porque eles não aguentam mais estar a comunicação ali com a família nem sempre consegue dar um suporte. Mas dar o seu melhor para essas pessoas, o resultado vem por consequência. Então, esses profissionais de final de carreira, enquanto eles não conseguem saber a real identidade, talvez não faz sentido, sabe, Bruno? Não faz sentido. Eu sei que você tem um propósito aí na Ebrafim. Nunca foi dinheiro, porque eu fui aluno, eu sou professor e eu sinto isso. É o que me faz querer estar com vocês. Esses profissionais de final de carreira, se tivessem um propósito bem definido, com certeza seriam bem mais felizes. Esse é o meu ponto de vista. Legal. Ó, eu vou fazer um resumo aqui do que eu achei de principal. Eu até anotei aqui o termo preguiça. Não, você não falou isso, tá? Mas hoje, essa semana, eu estava fazendo um cronograma de publicação para a rede social, né? Eu vou mais ou menos definindo os temas do que a gente vai falar, de como que vai ser a nossa comunicação Ebrafim com os alunos assim durante um determinado período.
E tinha um trechinho que eu peguei de um podcast que o cara fala assim, ó, sucesso não aceita preguiça. Sucesso não aceita preguiça. E aí eu escrevi assim na legenda, ó, faça tudo que você precisa e pelo menos um pouco do que você não precisa. Porque eu acho assim, né? O que a gente tem que fazer é obrigação, mas é importante o a mais, né? Esse a mais você falou várias vezes, né? Ó, tava assim, mas eu fui lá e busquei esse a mais. Tava assim, mas eu fui lá e busquei esse a mais. Eu não sei se a melhor palavra é preguiça, mas essa coisa do acomodar, achar que o que eu tenho é suficiente, essa inquietação, né, de buscar sempre alguma coisa de diferente, é interessante. E aí eu vou puxar para um outro lado também que você comentou, né, da inovação. Quando você começou a fazer rede social, já existia rede social. O que não existiam eram tantos fisioterapeutas fazendo rede social. Então você não precisa inventar roda para inovar. Você precisa se colocar no mercado de acordo com as perspectivas que tem e ter visão de futuro, né? Então isso é visão de futuro. Eu peguei a tecnologia existente na época e falei assim, eu vou mudar minha forma de comunicação com as pessoas, não vai ser só uma comunicação dentro do meu círculo de amizade, né? Eu vou tentar expandir isso para um outro universo. Isso é inovação. Uma coisa que você falou também, ó, não compartilhar conhecimento. Cara, é impressionante o quanto de gente ainda que acha que esconde tudo que sabe no sentido de que, ó, se eu ensinar para alguém eu vou perder. Pela minha experiência de vida, isso nunca é perda de tempo, nada disso é perdido, né? Toda vez que a gente compartilha, a gente amadurece aquilo que a gente está falando e cria novas perspectivas para novas ideias, para novos pensamentos, para novas possibilidades. É uma maneira de você se reinventar o tempo todo. Pelo menos eu consigo perceber muito isso, assim. E a questão da identidade, né? Identidade também é uma coisa de louco, né, Everton? Assim, e a rede social, às vezes, né, que a gente tá falando que era tão boa para estabelecer elo de comunicação, às vezes ela atrapalha as pessoas, porque ela para de pensar em quem que ela é, ela começa a pensar em quem que ela gostaria de imitar, né? Então ela vai vendo tanta gente, tanta coisa, que às vezes ela esquece quem eu sou, quem que eu quero ser, e eu não tô mais pensando em mim, eu tô pensando assim, putz, eu quero ser o Everton, pô, o cara deu certo, o cara é bacana, o cara tá bem, não sei o quê, eu não sou mais eu, agora eu quero ser você. É diferente a gente ter pessoas como modelo, compartilhar as experiências e conseguir aproveitar, né, dessas experiências para a gente poder crescer, do que a gente querer imitar e copiar alguém e esquecer quem. Legal, ó, eu te pedi um erro, você falou um monte aqui e eu acho que são super pertinentes mesmo, assim, concordo com você praticamente em todas as colocações que você fez. Vamos falar assim, ó, vamos esquecer a parte técnica, esquece a parte técnica da fisioterapia, vamos falar de empresa. E aí eu vou falar de uma linguagem aqui que o fisioterapeuta nem entende muito, assim. Eu falo o geral mesmo, o clínico e tal. Mas eu vou falar, assim, de alguns pilares que eu acho que são os principais da vida empresarial. Cultura, gestão, liderança, marketing, vendas. Dentre isso, ou alguma outra coisa que você queira levantar aqui, qual que você diria que é o grande motor principal para um negócio funcionar e dar certo? Bruno, durante muito tempo, eu achei que a gestão era o mais importante. Mas, cara, uma cultura muito bem definida é o que vai fazer acontecer. Todas as pessoas da sua empresa precisam obrigatoriamente falar a mesma língua. A cultura ela tem que ser muito forte. Qualquer empresa que não tem uma cultura forte, infelizmente, ela vai cair. Em algum momento ela vai cair. Por mais que ela cresça, por mais que ela tenha bons resultados, mas quando a cultura não é preservada, ela vai cair. A gestão ela está em segundo lugar, né? Sem gestão a gente não tem nada, né? Sem gestão a gente não consegue pensar nos possíveis resultados, a gente não consegue... É como se fosse essa frase de Conrado Adolfo, quando você não tem processo, o processo é você. Então, sem gestão você não consegue estabelecer processos, sem gestão você não consegue imaginar o que é possível acontecer. Mas a liderança é que vai fazer acontecer. Então é meio que difícil você escolher uma única opção, sabe, Bruno? Se eu pudesse meio que fazer um ranking aí, eu entraria com cultura como primeiro lugar, uma gestão muito fortalecida e líderes. Você não pode ser o único líder. Você precisa de pessoas.
Engraçado que nessa jornada eu fiz inúmeras formações e uma das formações que eu fiz foi uma formação em coach. Só que a formação em coach que eu não fiz para trabalhar como coach, eu fiz para entender pessoas. E um questionamento que me fizeram foi: mas você não vai trabalhar nas suas empresas? Por que você não faz o business coach? Eu falei: porque empresas são pessoas. A partir do momento que eu conheço as pessoas, fica muito mais fácil liderá-las. E posteriormente eu fiz a formação em Business Coach também. Então, tipo, eu fiz muitas formações para que me permitissem ter bons resultados. Mas conhecer de pessoas, selecionar a aptidão de cada uma e colocar no lugar exato é que traz resultado. Não é porque você tem alguém que não performa em uma área da sua empresa que essa pessoa não serve. Ela simplesmente está com um perfil comportamental ruim. Ela conseguiria performar melhor em outra área. Ela não está com um perfil comportamental adequado para aquela região. Eu digo hoje que eu contrato mais pelo emocional do que pelo técnico. É como se o técnico fosse treinável, sabe, Bruno? É mais fácil você treinar as pessoas, mas as disfunções emocionais é que fazem com que você tenha resultados ou não. E quando você consegue fortalecer a cultura da empresa para que, emocionalmente falando, todas as pessoas consigam concentrar aquela energia para aquele resultado, com certeza fica mais fácil. Quando você falou anteriormente, antes de você entrar nessa parte de empreendedorismo agora, que as pessoas, modelar é importante, você ter alguém como modelar, como modelo, é importantíssimo do meu ponto de vista. Eu sempre gosto de selecionar algumas pessoas que eu possa ter como modelos. Lógico que eu não vou seguir a risco tudo que elas falam, arrisca tudo que elas falam, mas eu vou pegar o melhor de cada um e vou trazer para o meu modelo de negócio. Assim como tem pessoas que não sabem modelar, mas querem viver a vida do outro, né? Que foi o que você falou anteriormente. E é aí onde está o maior problema, porque a rede social hoje, ela engana demais. Então você vê profissionais trazendo para a nossa área que não são bons, mas se comunicam muito bem e conseguem passar uma intenção de que ele é muito bom. E você vê profissionais que são muito bons, mas que não se comunicam tão bem. E isso, infelizmente, faz com que eles não sejam tão bons assim. Aí, às vezes, você escolhe a pessoa errada para modelar, porque ela está se comunicando muito bem. Só que é uma pessoa que não tem caráter, que não tem princípios, que não tem valores, e você vai no mesmo caminho. E indiretamente vai dar tudo errado, Bruno. Porque isso está acima de tudo. É cultura. Quando você tem princípios ali, quando você coloca seus valores na cultura das suas empresas, isso dá certo. Quando a minha equipe ela sabe o propósito das nossas empresas, o, o, a, o direcionamento ele é mais rápido, é mais fácil. Porque tantos pacientes que chegam com dinheiro na mão ali, mas que você mostra que o seu propósito não é receber aquele dinheiro, mas sim ajudá-lo de verdade, parar para ouvi-lo de verdade. Aí você não bota os pés pelas mãos, sabe? Quantas empresas crescem rapidamente e abrem falência porque não estavam preparadas com cultura fortalecida? Eu já vi várias, porque colocaram o financeiro acima desses princípios. Então eu diria, Bruno, que cultura, sem sombra de dúvidas, é o mais importante. E para você tornar uma cultura empresarial muito forte, isso leva tempo, não vai ser de uma hora para outra. Você precisa de pessoas e se eu puder dar uma dica para quem está nos ouvindo e pensa em empreender, seja rápido. Seja rápido para demitir quem não fala a mesma língua que você. E seja rápido para contratar as pessoas que possam cobri-las. Emocionalmente falando, é mais importante do que tecnicamente. Caráter, princípios, valores, isso daí é muito mais importante. As pessoas colocam os pés pelas mãos quando encontram as falhas e pensam, não, essa pessoa vai mudar, você dá oportunidades, uma, duas, três. Quando o caráter não é o melhor, essa pessoa não muda. E uma pessoa ruim na sua empresa, ela faz com que a sua cultura desabe. Infelizmente, a sua cultura vai por água abaixo por causa de uma pessoa.
Por isso que eu estudo tanto sobre pessoas. Você entende, Bruno? Porque empresas são pessoas. Por trás de todo CNPJ existem pessoas. Enquanto todos da minha equipe falarem a mesma língua, a minha empresa, as minhas empresas continuarão crescendo. Enquanto alguém falar uma língua errada, infelizmente a empresa afunda. Legal, Everton. Você sabe, assim, ó, eu presto muita atenção em muita gente e presto muita atenção, principalmente nesse tipo de bate-papo, porque você vai falando também, eu vou me confrontando aqui o tempo todo, né? Com coisas que eu vejo, que eu penso, que eu acredito. E uma das coisas que eu vejo assim, ó, a hora que você falou assim, ó, eu falei dos pilares e você falou assim, ó, cultura, eu, na minha cabeça, falo assim, esse cara sabe o que ele tá falando. Na minha cabeça, a primeira coisa que passa, assim, esse cara, ele não é fisioterapeuta empreendedor de consultório. Esse cara, ele sabe o que ele tá falando de negócio. Porque a maioria das pessoas que você pergunta a mesma coisa, e você começou muito bem, você começou falando assim, ó, tem gestão, né? Gestão é como que o processo pode funcionar depois de um todo, assim, mas ele não dá para começar na gestão. E meio que as pessoas acham que o negócio é gestão, né? As pessoas acham que para começar um negócio eu preciso entender de gestão. Não, não é. A gestão ela vem depois. Depois, tem coisas antes. Então, assim, a tua primeira fala me surpreende. Não é me surpreende que eu sei que você é um cara que sabe o que você está fazendo há muito tempo, né? Mas eu acho muito legal porque surpreende, acho que a maioria das pessoas que está escutando, porque a primeira coisa que as pessoas pensam quando você fala de pilares de empreendedorismo, as pessoas acham que a gestão é o ponto-chave. E você começa de um dos pontos aí que as pessoas menos entendem e sabem o que é. Então, quem está escutando a gente e não sabe o que é cultura, pode bater no Google aí, estude cultura. Cultura é realmente a alma da empresa, é o negócio. E se você tem a dúvida da sua cultura, para tudo e fortalece a sua cultura antes de querer botar cultura em alguém, né, e criar cultura de alguma coisa. Mas sabe também o que me surpreendeu, Everton? Você não falou de uma coisa que eu estou intrigado. E eu vou insistir nesse assunto, eu vou te perguntar de novo. Por que você não falou de venda? Ah, não, cara, me perdoe. Na verdade, eu coloquei ali um ranking, né? Um ranking como três principais: cultura, gestão, liderança. Mas venda, tudo é venda. Eu sou apaixonado por venda, eu estudo sobre vendas o tempo todo. E a gente pode passar aqui umas 2 horas falando sobre vendas, se você quiser. Antes de falar sobre vendas, voltando para a cultura, para as pessoas que empreendem, para as pessoas que estão aqui no nosso meio e que pensam em empreender, valorizem as pessoas que concordam com essa cultura, valorizem as pessoas que você tem ao seu lado, que são verdadeiros braços direitos, que você pode contar para tudo. Uma coisa que eu aprendi, Everton, não vou conseguir nunca, 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 nunca ter retorno sozinho. Então, quando você falou numa fala anterior, que é o maior erro da maioria, não passa o conhecimento, né? Eu sempre passei todo o conhecimento que eu tive. Quanto mais eu passo, mais eu aprendo. Parece que Deus manda de volta para mim, sabe? Quanto mais conhecimento eu compartilho, não só com os meus colaboradores, mas com pessoas que eu conheço e que aleatoriamente vêm me perguntar algo, parece que Deus manda tudo de volta para mim. Coisas ainda melhores. Então, valorizem de verdade aquelas pessoas que estão trabalhando com vocês, que compreendem a cultura de vocês, que são chamados, entre aspas, palpador da obra, que pode contar com essas pessoas. Muita gente, muitas vezes, não são valorizadas. E esse é um erro que muita gente pode cometer, e eu aconselho que não cometa esse erro. Valorizem as pessoas que estão com vocês. Vocês não podem crescer sozinhos. As pessoas das minhas empresas, elas entendem que existe uma possibilidade de escalonar dentro do meu negócio, que elas podem crescer junto comigo, e tudo isso fazem com que elas sonhem. Se um colaborador seu não tem um sonho, ele não serve para você. Ele tem que sonhar. Ele tem que saber aonde ele quer chegar. Porque se ele faz por fazer, ele não vai crescer, ele não vai dar o melhor. Então, pensem, pega um por um ali, conversa, pergunta quais são os sonhos de cada um e vê se eles conseguem meio que conseguir concretizar algum desses sonhos dentro da empresa de vocês.
Em relação a vendas, Bruno, tudo depende de vendas. Absolutamente tudo depende de vendas. Eu aqui já me vendi várias vezes nesse podcast, assim como você também já se vendeu. Você se vende no seu relacionamento sem querer, você se vende sendo pai, você se vende sendo filho, você se vende o tempo todo. E eu sou apaixonado por vendas, porque sem vendas nada acontece. Durante a venda, você vai poder mostrar para o seu paciente ou para o seu cliente que você tem o que ele precisa. E isso é muito interessante porque o fisioterapeuta em si, ele não se sente suficiente a ofertar um valor mais alto, porque ele se coloca no lugar do paciente achando que ele não pode pagar. Então eu deixo bem claro para você, fisioterapeuta, você que vai começar no empreendedorismo agora, se o seu paciente não pode pagar, o problema é dele, não é seu. Então você vai tentar ajudá-lo a pagar. Você vai fazer meios para que ele pague. Mas quantas vezes você já quis comprar algo que você não teve condições? E quem está te vendendo não tem culpa. A culpa é sua. Então você procure meios para comprar esse algo. O tempo todo, o fisioterapeuta ele tem medo de ofertar valores porque ele fica no lugar do paciente. Você sabe, Bruno? O paciente, ele pensa bem assim, o meu paciente vai fazer um programa de tratamento aqui que vai durar tanto tempo e o valor vai ser X. Só que eu tenho medo de passar esse valor para ele porque eu acho que é caro. Quem tem que achar que é caro é o paciente, não é você. Se você está ofertando o seu melhor para o paciente, você não precisa ter receio disso. É a mesma história de você comprar um carro bem simples e um carro muito luxuoso. Os dois vão te levar para o mesmo lugar, só que com experiências totalmente diferentes. Então, o paciente que procura Everton e diz bem assim, eu quero com Everton, ele paga mais caro porque ele quer uma experiência diferente comigo. Mas por que Everton hoje consegue cobrar mais caro? Porque Everton fez uma trajetória onde durante essa trajetória de muito posicionamento se transformou em autoridade para poder cobrar mais caro. Só que Everton se vendeu muito durante esse tempo para poder cobrar mais caro. Então, venda é extremamente importante. Se fisioterapeuta acha que, infelizmente, a graduação preparou assim, que vai se formar e vai ter paciente caindo lá no seu consultório, está completamente enganado. Pode estudar sobre vendas, porque você precisa ofertar o seu serviço. Você precisa mostrar o seu diferencial. Você precisa se vender para você conseguir ter resultados. Seja diferente. Se prepare tecnicamente, seja o melhor tecnicamente e aprenda a vender. Porque tem muita gente que não é bom tecnicamente e vende muito melhor do que você. E essa pessoa que vende muito melhor do que você, o paciente vai apenas uma vez. Porque ele não vai ter o resultado esperado. Mas se você é bom tecnicamente e se vende muito bem, o paciente ele vai uma vez e depois ele mesmo te vende para outras pessoas. Então, acho que o ciclo é mais ou menos esse, sabe, Bruno? Quem pensa que vai cair paciente do céu está completamente enganado. Estuda sobre vendas, se prepara tecnicamente para que você consiga vender o seu serviço da melhor forma e depois o paciente ele vira um auto-vendedor do seu próprio serviço. Perfeito. Ô, Everton, e assim, é muito legal você falar essa questão para as pessoas estudarem vendas. Porque você sabe o que eu acho que mais inibe o fisioterapeuta a não pensar nisso, ele não estudar. Porque quando você estuda e entende um pouquinho do que é venda, até a própria inibição que a gente tem como fisioterapeuta, a vergonha que a gente tem como fisioterapeuta disso, estudando você começa a entender que às vezes as pessoas acham que venda é persuasão. Sabe aquele cara que vem, compra aqui essa caneta, ó, compra essa caneta minha, ó, pô, essa caneta é bacana, é vermelha, compra essa caneta, pô, cara chato, meu, que comprar caneta, eu não quero caneta. Então quando a gente começa a estudar a venda, estudar realmente o que é o processo de venda, a venda nunca começa, compra essa caneta. A venda começa, qual é seu problema? Qual é seu problema? O que está acontecendo? Me conta do teu problema. Começa mais ou menos por aí, né? Lembra que eu te comentei que o paciente ligou para a clínica e disse, eu quero marcar uma consulta com o Dr. Everton. Se fosse venda direta, a secretária marcaria, mas ela não. A venda começou quando ela fala, o que foi que houve com você? Você está sentindo isso há quanto tempo? E o que é que você fez até o momento? Não, a gente vai te ajudar, fica tranquilo. A gente trabalha aqui de uma forma diferente. Então, tipo, a venda não é ofertar
o produto, não é ofertar a caneta, como você acabou de dizer, Bruno. A venda é uma construção. Então, estudar sobre venda para aprender a construir é extremamente importante. Se você não estuda sobre vendas ou você não gosta de vender, você vai ficar preso àquilo. Você vai ser apenas um profissional de atendimento e você vai ficar meio que preso naquela sequência ali. O paciente que veio e indicou, você trata, os novos provavelmente não virão, vai viver limitado, né? Perfeito. E a hora que você me falou, né, da estratégia da secretária, estratégia que eu falo assim, né, a cultura que foi criada, o mecanismo que foi criado é perfeito, né, porque é exatamente isso. O paciente te ligou, ele não ligou na clínica e falou assim, ô Everton, vamos fazer um churrasco? Ele ligou e falou, porque eu tenho um problema, eu preciso de ajuda para resolver meu problema. Então, eu queria marcar uma consulta com o Dr. Everton. Ela já sabe, não é churrasco. Esse cara tá com problema. Então, me conta o que está acontecendo. Me fala de você. E aí, você começa a estabelecer um tipo de vínculo que a gente vai chamar de conexão. Criou a conexão, quer dizer, eu estou me solidarizando com o que você tem, com a tua dor, com aquilo que está acontecendo com você, estou te escutando, estou te ouvindo, estou perguntando sobre, putz, é complicado mesmo, né? E aí, eu já tenho condição de falar assim, bom, pela experiência que eu tenho aqui dentro dessa clínica, pelo que eu conheço do trabalho do Dr. Everton, eu sei que esse cara está ligando para a pessoa certa, está no lugar certo, porque eu já vi tanto paciente passar por aqui, que eu sei que o Dr. Everton é um cara capacitado para ajudar ele. Então, quando a pessoa passa a oferecer esse serviço para um paciente, não é uma mentira, é uma verdade, porque ela já viu quantas pessoas já passaram ali. Então, venda, para a gente tentar simplificar ao máximo isso, é você ter para oferecer um bom serviço, produto, por uma dor, um problema que uma pessoa tenha. Então, a hora que a gente consegue, venda é só o processo de aproximar isso, né? E tirar as barreiras que vão estar no meio disso, a desconfiança, a falta de empatia, a falta de credibilidade, é você tirar um pouco dessas barreiras e fazer isso aqui, conseguir, né, dar o match e fazer a coisa andar. Acho que é por aí, né? Exatamente. Eu vou dar uma dica, inclusive, valiosa. Fisioterapeuta, oferte uma experiência à sua secretária. Faça com que ela se transforme no paciente. Acolha a sua secretária, leve ela para o consultório, avalie minuciosamente, faça algumas correções, dê o seu melhor para ela, porque ela vai te vender com muito mais facilidade. Porque uma coisa é ela ver o relato dos pacientes lá fora. Chegou muito ruim e saiu muito bom. Chegou muito ruim e saiu muito bom. Então a prova social conta. Mas outra coisa é ela sentir na prática o que acontece aqui dentro do consultório. Porque tem gente que acha que o papel da secretária é ficar só lá fora. E o fisioterapeuta dentro do consultório. Não. É um time, né? Um time jogando em conjunto ali. A secretária, ela consegue saber tudo o que acontece. Serviços gerais, Bruno, na hora que eu pergunto meio assim, o que a gente faz aqui dentro? Ela fala, ajudamos pessoas. Então, na hora que alguém chega, ela vai lá com muito prazer para dizer bem assim, você aceita um café, um chá, uma água, porque eu quero te ajudar. Você entende, Bruno? Então, uma cultura muito bem definida faz com que todo mundo fale a mesma linguagem e a gente consiga vender, entre aspas, com maior facilidade. Quando todo mundo fala a mesma língua, é mais fácil vender. Tudo no final vai ser baseado numa venda, mas é uma venda indireta, né? Porque é uma venda onde você está preparando alguém para ter tudo de melhor que ele merece, que ele não teve em outros lugares. É mais ou menos por aí. Legal. E eu vou ficar nesse assunto, mas eu vou mudar o panorama. O cara estudou venda. Ele foi lá, ele leu a respeito, ele entendeu o processo, ele falou, putz, é legal, isso aqui tem uma base interessante. Aí ele fala assim, beleza, agora eu preciso vender. Mas ele não tem o cara para vender. Eu não tenho o paciente ali. Ninguém me procura, ninguém fala comigo, e etc, etc. Hoje, a gente tem, por exemplo, como estratégia, né, as redes sociais para poder aproximar um pouco um público que não está ali passando na frente da nossa clínica, que não conhece a gente, que não está ali eventualmente ou habitualmente dentro da nosso mercado, do nosso negócio. E quando a gente vai criar um sistema de comunicação via rede social, ele segue todos esses princípios aí, né?
quando lógico que a gente tem formas de comunicação onde a gente está tentando estabelecer conexão com um determinado público, num outro momento a gente está criando autoridade para o que a gente faz, mostrando prova social, e trabalhando todos esses princípios aí, no sentido de ter a possibilidade de criar um interesse das pessoas, interesse, confiança, para que quando ela tem aquele problema específico, que é o problema que eu sei cuidar, para que eu seja uma opção, né, que ela possa buscar o seu atendimento. E assim, você tem muita experiência nisso, né, Everton? Você faz isso muito bem, e eu queria já aproveitar o gancho aqui. Como que você construiu essa forma de trabalhar nas redes sociais? Eu sei, você falou, Bruno, comecei lá de trás, comecei antes dos outros. Beleza, isso eu já sei. Mas como é que você construiu a tua metodologia de trabalhar a rede social e como que é atender as celebridades e ter o seu nome aí, o seu nome indicado, né, para cuidar das pessoas também pelas celebridades? Fala um pouco disso. Bruno, eu acho que comentei lá atrás que eu passei durante a minha vida por situações que não foram legais. Eu, como paciente, eu fui atendido por outros profissionais e passei por situações que eu não gostei. Então eu falei para mim mesmo que quando eu começasse a atender meus pacientes seria diferente. Então o meu modelo de negócio é algo voltado para tirar essas coisas indesejadas e colocar coisas de qualidade. Então todo mundo que aparece na rede social falando as mesmas coisas serão as mesmas coisas. Mas quando você mostra que você tem algo diferente, você consegue buscar um público específico. O que é que eu dou como dica? Você não está falando para alguém, você está falando com alguém. Então, na hora que você está produzindo um conteúdo, imagine aquela pessoa na sua frente e você está falando com ela, exatamente com ela. Ela precisa comprar a sua ideia. Ela precisa concordar com o que você está falando. Então você tem que preparar um texto para que esse texto ele direcione aonde você quer chegar. Eu vou ser bem sincero, eu não preparo o texto, eu penso numa ideia e comunico. Eu tenho uma facilidade para isso. Tem gente que vai ter dificuldade, então prepara um texto, estuda esse texto e depois produz um conteúdo. Cada um respeitando ali as suas limitações. Se eu for preparar um texto, quando eu começar a falar, não vai sair nada daquele texto. Absolutamente nada, pelo contrário. Então eu prefiro pensar numa ideia e comunicar a alguém. Eu vejo, eu vou gravar um vídeo agora. Eu vou gravar esse vídeo conversando com o Bruno. E não falando para Bruno. Eu preciso que Bruno receba essa comunicação. Bruno tem que receber ao ponto de ele se sentir. Ele tem que tocar. Então, toda a comunicação que vai por esse caminho, você consegue ser mais assertivo. E qual é a ideia? Quanto mais você aparece nas redes sociais, é uma frase clichê, mas quem não é visto não é lembrado, né? As pessoas vão entendendo que a sua rotina, ela é efetiva, que você está ali o tempo todo em atividade. E quanto mais você aparece, involuntariamente, as pessoas vão gerar desejo sobre você. É tanto que todos os meus colaboradores aparecem nas redes sociais o tempo todo. E isso vai gerando uma certa autoridade, porque eles estão aparecendo. Então tem pessoas que entram na rede social e dizem: eu quero marcar uma consulta com a doutora fulana. É uma doutora que ela não sabe quem é. Mas o fato de doutora fulana estar aparecendo constantemente no efetivo ali direto faz com que ela se transforme na autoridade, porque doutora fulana comunicou com aquela pessoa e não para todo mundo. Entende, Bruno? Em relação às celebridades, eu vou dizer para você, Bruno, que vou falar em especial citando nomes de Carlinhos Maia, que é o maior influenciador do país. Para mim foi uma honra atender esse cara, não simplesmente por tê-lo como paciente, mas o quanto que eu aprendi com esse cara.
porque o cara sabe muito, 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 muito sobre vendas, sobre marketing, sobre gestão, sobre empreendedorismo. Então, eu estava atendendo ali, dando o meu melhor, como eu sempre dou, e ao mesmo tempo sendo beneficiado demais. Então, eu acho que eu nunca vi Carlinhos Maia como alguém muito especial, porque eu sempre tratei os meus pacientes como pessoas muito especiais. É lógico que existem um diferencial muito grande, né? Quando é alguém muito público, essa pessoa ela consegue ter é, portas de acesso, consegue ter facilidades. Então você consegue abrir exceções para poder. Algumas vezes eu já me desloquei de Aracaju para atendê-lo em outros lugares. Você termina cedendo, mas parece brincadeira. Mas no primeiro dia que ele entrou em contato comigo, para pedir para eu atendê-lo, eu falei: tá, tudo bem, eu vou pedir para a secretária falar com você para marcar o seu horário. Eu, tão ingênuo, cara, porque eu disse: é mais alguém que eu vou dar o meu melhor. Você sabe, Bruno? Eu falei: é mais alguém que eu vou dar o meu melhor. Eu dou o meu melhor para todo mundo, para todos os pacientes que eu atendo, eu dou o meu melhor. Desde a pessoa que não tem poder aquisitivo nenhum a um bilionário. Para mim, eu estou dando o meu melhor. E ele falou: não, cara, não é isso, eu não quero Aracaju, eu queria que você viesse até mim. Eu falei: não, a gente dá um jeito, sem problemas. Mas para você ter uma noção, quando você consegue ter uma crença real da sua real identidade, você age com muita espontaneidade, independente de qualquer situação. Eu estive no momento com ele, Carlinhos Maia, Paulo Vieira, Camila Vieira, pessoas bilionárias ali numa mentoria. Se eu não soubesse quem eu sou, Bruno, cara, eu me sentiria um nada. Se o que importasse é o que eu faço e o que eu tenho, eu me sentiria um nada. Então, ter muito bem definido quem você é, como pessoa principalmente, favorece você alçar caminhos mais longos, sabe? Favorece você sonhar, acreditar em possibilidades maiores e conseguir concretizá-las. Então, acho que é mais ou menos por esse caminho. Todas as celebridades, qualquer uma que eu atenda, eu vou dar o meu melhor, da mesma forma que eu dou o meu melhor para quem não é celebridade, para quem é uma pessoa comum. Eu acho que esse diferencial, inclusive, talvez isso que fez com que facilitasse algumas coisas, porque celebridades, tem muita gente em volta que querem algo, são os sugadores, concorda? E eu não vim como um sugador, não como um tomador, eu vim para dar o meu melhor. Então faz com que essas pessoas queiram ter alguém assim por perto, porque elas enxergam ali uma sinceridade, alguém com princípios, com valores. Eu acho que isso daí fez toda a diferença na minha vida, foi sempre deixar esses valores, o meu caráter, esses princípios sempre como prioridade. É legal, assim, né? Eu já assisti o vídeo, né? Que você tem ali no teu perfil do Instagram e a maneira como, por exemplo, o Carlinhos Maia, como ele recomenda, né? O teu trabalho. É difícil falar isso, assim, porque você não tá lá e tal, mas a espontaneidade, a naturalidade e a verdade que tem na hora que ele tá falando sobre isso, né? Eu acho que transparece muito a gratidão do que ele recebeu. E é muito Exatamente. legal, assim, é muito legal, é muito bacana, porque carrega o nome, carrega o seu nome, mas carrega o nome do que a gente faz, do que a gente acredita, na nossa profissão, do nosso trabalho. Não existem 1 milhão de Evertons para cuidar das pessoas, mas existem muitos fisioterapeutas que podem ajudar as pessoas, e é isso aí, é um tentando ajudar e carregando o outro. É uma corrente mesmo, né? Legal, é muito legal, assim, é um orgulho mesmo, Everton. É muito bacana de ver e de partilhar um pouquinho disso daí. Ó, eu vou falar de. Vou aproveitar aqui o gancho da venda e da rede social. Vamos imaginar que a gente tivesse que escolher um tipo de mecanismo de. Eu vou falar venda, vamos lá, eu vou usar o termo venda aqui. Divulgação do trabalho, qualquer coisa nesse sentido. Dentro, pensando no modelo rede social.
tráfego orgânico, tráfego pago ou celebridades indicando os nossos serviços? Escolhe um dos três. Você tá me sacaneando, né, Bruno? Tava indo tão bem o podcast, eu tô com pergunta difícil agora, cara. Ô, Bruno, é difícil escolher um. De verdade, é muito difícil, Bruno. Eu vou falar por que é difícil. Porque o orgânico, ele não pode acabar nunca. Você precisa estar ali o tempo todo aparecendo. As pessoas, elas param muito rápido antes de ter resultados. É, trazendo para a parte do nosso paciente, assim, ó. Sabe quando o paciente tem uma dor na perna direita, que ele começa a descarregar o lado esquerdo do corpo, porque ele foge da dor? E quando ele foge da dor, ele piora a lesão? O cérebro dele está pedindo para ele se sabotar? E ele termina piorando a lesão? As pessoas, elas desistem muito rápido. O cérebro pede para se sabotar o tempo todo. As pessoas não entendem que para que a gente tenha o resultado que a gente quer, a gente tem que fazer o que a gente não quer. O que é fazer o que não quer, Everton? Tem gente que acorda e diz, eu não tenho um saco de fazer isso. Por quê? Porque quer fazer só o que é mais cômodo. Mas você não pode fazer o que é cômodo para você. Se fosse assim, a gente não teria os melhores esportistas, o melhor jogador de futebol, o melhor jogador de basquete, porque esses caras são os melhores porque eles fizeram o que eles não queriam. Você vê gente aí que o treinamento é das 2 às 4, o cara chega 1 hora e sai 5. E esse cara que chega 1 hora e sai 5, ele é o melhor. Por quê? Porque ele está fazendo o que ele não quer para ter o resultado que ele quer. E as pessoas, infelizmente, elas desistem muito rápido. Então, o orgânico tem que ter todos os dias. Absolutamente todos os dias você precisa aparecer. O tráfego pago, você vai pegar aquele seu melhor vídeo. Aquele vídeo que é atrativo, para que entre na cabeça das pessoas. E as celebridades, cara, eu acho que seria a melhor forma de todas, porque é gratuito, né? Você vai ter a maior divulgação do mundo de uma forma gratuita, como você mesmo falou. O Carlinhos Maia, ele passa ali com muita transparência o que eu fiz por ele, eu dei o meu melhor por ele. O fato de eu ter saído de Aracaju para ir atender ele em outros lugares, já estou dando o meu melhor. E olha que eu dificultei nas primeiras vezes. Eu dificultei. A primeira vez eu lembro como hoje, brincando aqui, eu falei, cara, eu tenho como ir, mas para eu ir até você, você vai ter que arcar com minha agenda toda, porque eu vou me deslocar. Mas assim, indiretamente você dá o seu melhor para aquela pessoa e ela consegue enxergar isso, assim como outros pacientes que não são celebridades, que divulgam o seu trabalho, eles mostram, eu recebi o melhor de Everton, Everton se entregou por inteiro para cuidar de mim. Se fosse para escolher hoje, como os influenciadores têm um poder muito grande, eu diria que você conseguir se ligar aos influenciadores corretos seria o mais indicado. Porque depende do público que você quer. Não adianta você querer paciente de fisioterapia e você se ligar a um comediante. Talvez não vai dar certo. Sabe, sim, o público dele é um público diferente. Agora, se você vai para um influenciador diferente que traz a comédia de uma forma mais voltada para a realidade, e o cara faz ali alguém se machucando de uma forma cômica, mas calma, Bruno vai resolver. É diferente, sabe, Bruno? Então, se vai se ligar influenciador, seleciona o influenciador correto. Porque senão você vai também queimar. Você vai queimar aí de forma desnecessária. Talvez seja melhor você investir no tráfego pago, né? Mas a sua pergunta, se fosse para escolher um dos três, hoje em dia, eu acho que o influenciador, ele conta muito. Mas Everton ainda indica, façam o que não querem para ter o resultado que querem, então apareçam todos os dias. As pessoas precisam saber que vocês estão na mídia o tempo todo, que vocês estão ali atuantes o tempo todo. Hoje eu apareço muito menos, porque eu estou focado mais realmente na gestão, mas a minha equipe aparece todos os dias, Bruno, todos os dias, sem exceção. Perfeito. Eu joguei umas cascas de banana aí para você escorregar, mas você foi muito bem. É isso aí. Não dá para, entre aspas, escolher é uma coisa que a gente está fazendo aqui segmentando, né? Mas não dá para diminuir a importância de cada etapa, né? E é isso, né? O alcance que você tem com a celebridade, nada
nada te dá. Não vou falar nada, mas é muito dinheiro. Seria muito e muito dinheiro de tráfego pago para te dar o alcance que uma celebridade vai te dar, né? Então realmente é absurdo, né? A entrada, né, que esse pessoal tem. Everton, a gente já tá aí mais ou menos caminhando pro finalzinho do nosso bate-papo. Passou rápido pra caramba, cara. O bate-papo tá muito bom. Eu queria que você me falasse qual que é a importância de trabalhar com um modelo de franquia dentro da tua vida profissional e da tua capacidade de empreender. Por que o modelo de franquia e por que você não começou sozinho por conta própria? Ô Bruno, eu caí no modelo de franquia meio que de paraquedas. Eu não sabia que existia esse modelo de franquia. E eu concordo, ou eu assumo que eu não consegui obter o melhor no início. Porque no início eu estava preso àquele modelo lá que eu te falei, onde eu ficava preso em atendimentos. Então era melhor não ser um franqueado, porque eu estava ali com o meu consultório atuando. Mas quando eu parei para pensar e caiu a real, 2020, eu vi que foi a melhor coisa do mundo estar ligado ao modelo de franquia, porque o modelo de franquia ele dá um suporte em todas as áreas. Qual é o maior erro da população? Acham que pelo fato de ter um modelo de franquia não precisa fazer nada, e ao contrário. Você vê inúmeros franqueados aí fechando seus negócios porque eles têm um direcionamento do que fazer, mas não fazem. E vão culpar quem? A franquia. É o tal da autorresponsabilidade que eu te falei. Pelo terceiro ano consecutivo, esse ano eu não consegui ir porque meu filho estava doente, mas era para estar lá em São Paulo falando para todos os franqueados. 2022, 23, 24, falando como um franqueado de sucesso, falando como um modelo que deu super certo. Eu realmente visto a camisa da franquia, da franqueadora, porque eles me dão suporte em tudo que eu preciso. Então, isso daí dá uma segurança muito grande para quem vai começar a empreender. Quem está começando a empreender tendo um direcionamento de pessoas que talvez vão impedir possíveis erros, vai favorecer demais. 3 unidades que eu tenho é franquia, e eu tenho mais uma que não é franquia, mas essa que não é franquia, ela dá super certo, porque eu já tenho uma expertise que eu adquiri com todo o modelo de negócio anterior. Caso contrário, se eu não tivesse, eu ia passar por maus bocados. A gente sabe que empreender é uma tarefa muito difícil. A gente sabe que eu falo a gente porque você é empreendedor, e antes de dormir você olha números, ao acordar você olha números. Tem pessoas que olham apenas para o nosso jardim florido e acham que são mil maravilhas, mas na verdade tem que ter um pulso muito forte para empreender. O fato de ser um franqueado dá segurança, dá, mas não adianta você ser franqueado e não dar o seu melhor, porque você vai receber direcionamentos do que deve ser feito, mas se você não faz da melhor forma, você não tem resultado do mesmo jeito. E quando as pessoas não têm autorresponsabilidade, elas vão culpar a franquia, né? Elas vão dizer, eu sou franqueado, mas não tenho resultado. No meu grupo em si, tem várias pessoas que fazem isso, Bruno. Várias pessoas que culpam a franquia por não terem resultados. Mas aí eu pergunto, e por que eu tenho resultado? Modestamente falando, eu não estou me achando, tá? Mas a pergunta que você deve fazer é, se fulano pode, por que eu não posso? Se fulano tem, por que eu não tenho? Se Bruno construiu isso aqui, por que eu não posso construir? O que é que Bruno tem diferente de mim? Então você meio que vai modelando essas pessoas para que você consiga também construir. Não adianta você se lamentar por algo que depende de você, né? Se depende de você, você vai lá e faz. Não adianta ficar se lamentando. As pessoas se lamentam achando que alguém vai resolver o seu problema. Não. Quem resolve é você. Então você vai lá e faz. Enquanto você não vai e faz, você não vai nunca conseguir ter resultado. Então as pessoas que pensam em entrar no modelo de franquia é muito bom. Eu aconselho. Mas saibam que vocês têm que ter autorresponsabilidade. Vocês não podem culpar a franqueadora pelos seus resultados ruins. A franquia permite que você tenha sucesso mais rápido.
porque eles direcionam. Eles direcionam você para o que deve ser feito. A franquia sofre por antecipação. A franquia passa pelos perrengues. Quando os perrengues estão prontos, ela diz, faça isso. Hoje eu faço muita consultoria, Bruno. Consultoria, inclusive, eu já dei várias para unidades da própria franquia. Eu já fui para várias unidades da franquia prestar consultoria. E uma consultoria que eu fiz muito simples. Cheguei lá, identifiquei todas as feridas e ensinei como curá-las. Mas tudo que eu mostrei, a franquia já ensinava. Você entende? O fato de eu ter ido lá e ter dito bem assim, ó, cara, você tem que corrigir isso daqui e fazer isso daqui. Mês seguinte, faturamento dobrado. Eu tenho vários depoimentos de colegas que gravaram agradecendo, vários. Mas por que não fizeram antes, se é tudo que a franquia manda? Você me entende? Então não é Sim, simplesmente se tornar um franqueado. Você tem que querer fazer. Eu falo isso porque você é também legal. tem, né, Bruno? Guia, né? E você sabe É muito bem do que legal, eu estou assim, falando. Vai ter pessoas que vão ter resultados, vão ter outras que não vão ter e vão culpar a franquia. Só que a culpa não é da franquia, pô. Vou dar até um conselho. Quando for fechar os contratos, bota uma cláusula lá de autorresponsabilidade para ver se as pessoas começam a ter o direcionamento da própria vida, né? eu acho muito legal isso, Everton, assim, e saber sua opinião a respeito, porque a franquia nada mais é do que o fruto da experiência de pessoas que já viveram determinadas situações e criaram um formato para que isso fosse mais simples daqui para frente. Mais simples não quer dizer simples, não quer dizer fácil, não quer dizer que o caminho ele é um caminho de flores e alegria, né? Não, o caminho ele é duro, ele é cheio de pedra, ele tem espinho, ele é longo, mas o franqueador já passou por lá. Então ele sabe alguns atalhos, alguns desvios, ele sabe o que tem que fazer, e a questão é exatamente essa, assim. A gente não vende produto, a gente vende serviço. E é muito diferente, é muito diferente. Uma coisa seria ser uma franquia que vende controle remoto. Eu vendo controle remoto. E aí é só pegar o controle remoto, colocar na caixinha do correio e mandar para alguém. Não. A gente vende serviço e é um serviço absolutamente delicado, que vai de encontro com o sofrimento das pessoas. Então, a questão pessoal e a questão de como que eu formato isso para entregar isso para o paciente ali, tem muita coisa individual. Então, obviamente, nenhuma franquia do Brasil é igual à franquia do Everton, porque o Everton pegou o modelo e fez o trabalho do Everton sobressair, eu diria assim, sem estar próximo a Everton, eu diria para você assim, com 98% de certeza, que o nome do Everton ele é muito mais forte que o nome da unidade, tá? É isso. E tem que ser assim, tá? E se não for assim, não vai funcionar. Tem que ser assim, para a coisa realmente dar certo. É claro que a unidade ajudou muito o nome do Everton a se fortalecer, mas é o nome do Everton aqui que manda no negócio todo e que faz a coisa crescer. E é isso, Imagino eu, né, que a questão tem que ser por aí, né, a minha opinião. O Everton, olha lá, ó. A gente agora tem uma missão aqui. A gente está falando de experiências, de negócios, etc, etc. Eu imagino que quem chegou até agora aqui, está ouvindo tudo isso, falou assim, nossa, meu Deus do céu, quanta coisa. Aonde que eu vou buscar informação para seguir lendo, estudando? Aonde que eu vou buscar conhecimento sobre isso? Eu começo a buscar na minha graduação, eu começo a buscar depois que eu me formo, na graduação aonde que está esse conhecimento, na especialização aonde que está esse conhecimento, não está em nenhum dos dois, aonde que está isso daí? Então, vamos lá. Quando eu estava na minha graduação, eu sentia que existiam muitas limitações. Então, eu comecei a buscar, fora da graduação, coisas que me completassem.
E isso foi muito bacana porque eu tive uma segurança muito grande. Eu acho que o medo de todo mundo é concluir a graduação e não ter trabalho, né? E eu, antes de me formar, eu já tinha convite para trabalhar. Quando você se formar, eu quero você trabalhando comigo. Então aquilo dali me deu uma segurança muito grande. Mas por que isso aconteceu? Porque eu busquei complementos que a minha graduação não me ofertava. Então isso vai ser de acordo com a área e momento que você se encontra. Se você quer ser bom tecnicamente, você vai ter que buscar os complementos para que você seja diferente. Eu escolhi uma área, eu trabalho com coluna, então eu sempre quis ser o melhor em reabilitação de coluna. Então tudo que tinha para reabilitar coluna eu estava envolvido. Eu lembro como hoje que até professor Isidro, ele deu um curso uma vez, quando eu era estudante, terapia manual subaquática. E quando eu fui fazer esse curso, não tinha ninguém lá, a não ser eu, que nunca tinha trabalhado com piscina. Eu nunca tinha trabalhado na vida. E ele perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: tudo que você fizer na piscina eu consigo fazer fora. Mas aí eu tinha muito bem definido o que eu queria. Era terapia manual, era tratar coluna. Então eu sempre fui buscando, tecnicamente falando. Então, o que é que posso dar direcionamento para essas pessoas que vão começar? Primeiro, busca o diferente, se especializa tecnicamente falando, até porque ou você escolhe ser o dono do negócio e ter pessoas trabalhando para você, mas como você mesmo falou, 98% é Everton. Então, para Everton se tornar essa pessoa, teve que primeiro virar autoridade no assunto, e para virar autoridade no assunto, são milhares de atendimentos realizados com sucesso, são formações em cima de formações, cursos e mais cursos, experiência no assunto, né, conta muito. Só que se você vai apenas abrir um negócio, qualquer pessoa pode abrir, né? Então, se você vai só abrir um negócio, você vai ter que ir por outro caminho. Você vai ter que estudar sobre administração, sobre gestão, sobre marketing, e você vai ter que ter outras pessoas trabalhando para você. O que é que eu aconselho? Se especialize tecnicamente falando, estude sobre desenvolvimento humano, que isso é muito importante e quase ninguém estuda, mas quando você está fortalecido emocionalmente, é mais fácil você ter retorno técnico, é muito mais fácil, porque existe um maior grau de possibilidades. Tem muita gente hoje desistindo porque emocionalmente não está bem. Infelizmente, os tempos mudaram e você vê as pessoas se prendendo a coisas que não deveriam, deixa momentos com a família para fazer outras coisas e por aí vai. Não é o caso do nosso assunto agora, mas emocionalmente falando, se você estiver bem, você não vai fazer essas escolhas erradas. Então, se fortalece tecnicamente, procura as maiores formações para a área que você pretende. Eu sempre brinquei com meus alunos bem assim: você quer trabalhar com respiratória? Então foca em respiratória. Você não vai ser o melhor em tudo, não adianta. Você quer trabalhar com ortopedia? Foque em ortopedia. Quer trabalhar com dermato? Foque em dermato. Só que você vê o fisioterapeuta desesperado, pensando no dinheiro, e faz o maior erro da vida. Ele quer pegar tudo que aparece pela frente. Eu falei no início da nossa conversa que eu recusei um trabalho que ia me pagar 3 vezes mais, porque nesse interior eu ia trabalhar com algo que eu não queria. Se fosse pelo dinheiro, eu tinha aceitado. Então eu tinha muito bem definido ali o que era importante para mim. Eu disse: eu quero ser o melhor em tratamento de coluna, eu quero trabalhar com coluna. No interior eu não vou fazer isso. Então eu recusei o financeiro para poder, lá na frente, ter respostas melhores. Tecnicamente você precisa ser o melhor. Desenvolvimento humano, quase ninguém estuda, mas tem que focar nisso. É preciso você se entender para você conseguir alavancar. É preciso você se entender, senão não faz sentido. Tem um monte de gente que faz, Bruno, ganha dinheiro e lá na frente faz: o que é que eu estou fazendo? Não adianta nada. Então não faz sentido, né? E se vai empreender,
Você precisa fazer cursos, você precisa ler muitos livros, muito livros, e se associar, não se associar, trazer para o seu ecossistema pessoas que falem a mesma língua. Se afaste das pessoas que não falam a mesma língua e tragam para o seu ecossistema as pessoas que querem igual a você. Porque muitas vezes você vai estar rodeado de pessoas que você acha que vale a pena, porque eles são bons no que fazem, mas eles não estão nem aí para o que você quer. Então não adianta. Se afaste dessas pessoas. Se aproxime das pessoas corretas, para que você, através desses network, tenha portas de abertura, portas de acesso, para que você consiga ter resultados maiores. É isso, Bruno. Não tem como separar uma coisa só, sabe? Perfeito. Não, cara, eu acho que é por aí. E assim, eu ainda puxei esse tema porque eu queria ainda fazer um comentário aqui. Você chegou a comentar sobre isso lá no começo. Você falou assim, eu não sei como é que tá isso na graduação hoje em dia. É praticamente impossível você imaginar que a graduação vai conseguir dar qualquer tipo de suporte na parte de empreendedorismo. É praticamente impossível. Você vai entender por que eu estou falando isso. O material humano que entende de empreendedorismo está trabalhando 60, 80 horas por semana dentro do seu negócio. Então, não dá, por exemplo, para o Everton hoje sair do negócio e começar a dar aula em 2, 3 faculdades de empreendedorismo, simplesmente porque você não tem tempo para fazer isso. Simplesmente porque isso não encaixa mais na tua rotina. A faculdade, para poder te receber, teria que pagar um valor que eles não têm dentro da margem, da folha, etc. Porque a tua hora de trabalho para fazer isso, ela teria que valer muito mais do que a hora de trabalho da maioria das pessoas que tem lá. Porque são muito poucas pessoas que têm um pouco dessa experiência para poder compartilhar. Então, infelizmente, na graduação a gente não tem a menor perspectiva que isso aconteça, a não ser que quem está ouvindo aqui a gente, seja coordenador de curso, seja alguma coisa de graduação, disciplina de empreendedorismo, gestão, administração, precisa ser EAD gravada, porque aí sim, se eu quero ouvir o Everton falar sobre isso, Everton, eu vou fazer uma proposta financeira para você, você vai gravar aqui uma vez, e aí eu vou poder, pelo menos, compartilhar esse material durante um tempo com as pessoas, e elas vão poder ouvir alguém que entende do assunto, que passou pelos processos, que sabe dar realmente dicas valiosas para as pessoas que estão lidando com isso, que saiba se comunicar com esse público, que já foi estudante também sabe como é que é a cabeça de quem está lá atrás, muda o jogo, e aí eu acho que é um pouco mais valioso. É a única maneira que eu enxergo de a graduação começar a preparar pessoas para isso, colocando pessoas que, os poucos que já passaram por esses processos todos, e nós não somos muitos, né, Everton? Assim, a grande realidade é essa. Assim, fisioterapeuta que está lidando realmente com essa área, não são muitas as pessoas que estão fazendo isso. E aí o resto, tudo você falou. Todo o resto que é necessário aí foi muito bem pontuado. O Everton, cara, sensacional o papo aqui. Passou rápido demais. Obrigado aí pela presença e por compartilhar um pouco da tua trajetória, da tua experiência, dos seus valores aqui com a gente. Eu queria que você deixasse aqui sua rede social e que você deixasse uma mensagem final aí para todo mundo que está ouvindo, uma maneira que as pessoas possam te achar também, entrar em contato com você, tirar dúvida, coisa desse tipo. Bruno, eu agradeço o convite. Como eu falei no início, é muito importante para mim estar com você, né? Eu tenho uma honra muito grande, eu tenho uma gratidão muito grande. Você talvez não saiba o quanto, mas foi através da Ebrafim que tudo mudou para mim, através da osteopatia, que eu consegui perceber que tudo era possível dentro do que eu queria. Então, eu sou muito grato, de verdade. Em relação a me disponibilizar, eu vou continuar me disponibilizando sempre. Então, qualquer pessoa aí que está assistindo esse podcast, que entrar em contato comigo, pode mandar mensagem, pode perguntar, que eu sempre vou tirar um minutinho ali para te responder. Se demorar um pouquinho mais, eu vou responder, porque eu já estive no seu lugar e eu queria muito que as pessoas me respondessem. Então, eu faço com muito prazer. Na rede social, eu estou como Everton Caroso, EWERTONCAROSO. O Instagram é onde é mais fácil de me encontrar ali.
As pessoas que entram em contato ali no Instagram, eu termino até passando meu telefone pessoal, então vai ser um prazer, de verdade, contribuir posteriormente a esse podcast. E me disponibilizo para novos bate-papos, porque foi muito bacana, Bruno. De verdade, pode contar comigo. Show de bola, obrigado. Realmente, acho que a gente precisava fazer uma parte 2 aqui, pelo menos, para poder render mais profundamente esses temas ou até novos assuntos. Galera, obrigado aí para todo mundo que está com a gente nesse bate-papo. E vou fazer um pedido para vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus colegas, comentem aqui, coloquem aqui suas dúvidas, coloquem suas sugestões, coloquem novas pautas, coloquem, enfim, sugestões de convidados, tudo que vocês quiserem trazer para a gente de comentário, de informação, de pedido, tudo é sempre muito importante, afinal, isso aqui é feito realmente para vocês. Obrigado mais uma vez pela presença, seja ela com vídeo ou por áudio, e até a próxima. Valeu, obrigado.